Olá, quarto ano, aqui é a professora Aline e essa é a aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos rever o que é fração. Nós já conversamos bastante durante a aula ao vivo sobre frações, não é mesmo? Então, essa aula será uma aula apenas de revisão. Vamos lembrar o que é uma fração? Fração é quando a gente pega o todo e divide em algumas partes e consideramos uma, duas, três, quatro partes. Pegamos um pedaço que queremos e representamos com números, um número acima e um número abaixo. Como é o caso dessa representação? Nós temos um círculo que vamos dividir ao meio. Dividimos em quantas partes? Duas. Então, o número abaixo está me dizendo em quantas partes vamos dividir o todo. E o número de cima é o número que representa a parte que eu peguei, a parte que eu quero, a parte que eu vou considerar. Tá ok? Então, na fração meio, meia ou metade, que é representada com o número 1 sobre o número 2, é quando a gente pega o todo e considera apenas uma parte do todo dividido por 2. Então, é metade, certo? Sempre que a gente divide algo em 2 e pega apenas uma parte dessa divisão, nós pegamos metade do todo e representamos com a fração de 1 sobre 2. Também estudamos bastante a fração 1/4. É quando a gente pega o todo e divide em 4 partes e pegamos uma parte apenas. Então, consideramos uma parte de 4 partes. E o nome dessa fração é 1/4. Também falamos bastante da fração 1/8, quando a gente divide algo em 8 partes, mas só pegamos uma das partes. Então, pegamos 1/8, um pedaço dos 8 pedaços que dividimos, não é mesmo? Também conversamos sobre a fração 1/5, quando a gente pega algo e divide em 5 partes e consideramos uma partezinha. Então, pegamos um pedaço de 5 pedaços. Representamos com o número 1 sobre o número 5, não é mesmo? Também aprendemos que existem frações diferentes que representam a mesma quantidade. É isso mesmo, como a fração 2/4, uma fração que dividiu em 4 partes e considerou 2 partes. Então, consideramos 2 partes de 4 partes, que é o mesmo que meio. 2/4 é o mesmo que meio, ou metade, não é mesmo? E também vimos que no nosso dia a dia nós usamos as frações para resolver algumas questões, como, por exemplo, líquidos. Quando a gente tem uma garrafa, uma jarra ou um copo que cabe 1 litro e ele está pela metade, a gente pode representar com a fração 1 sobre 2, porque 500 ml, que é o conteúdo dessa garrafa ou dessa jarra, equivale a metade de 1 litro, porque 1 litro é 1000 ml, não vamos esquecer, 1 litro é 1000 ml, e a metade de 1 litro é 500 ml. Também tenho outro exemplo aqui, quando eu tenho uma garrafa de 1 litro e eu quero 3/4 desse litro, é só eu dividir 1 litro por 4. Dividindo meu litro por 4 partes, eu vou ter 4 partes de 250 ml. E se eu quero 3 partes, é só eu contar 250 mais 250 mais 250, ou 3 vezes 250. E eu vou chegar a quanto? A 750 ml. Então, sempre que eu quero dividir a minha garrafa de 1000 ml, que é 1 litro,
eu divido por 4 e o resultado eu multiplico por 3. Daí eu consigo chegar a quanto equivale a minha fração, certo? Outra forma de representar as frações é a reta numérica. A reta numérica, ela sempre começa em 0 e termina em 1. Quando eu quero representar uma fração, eu começo com 0 e termino com 1. Se eu faço um traço bem no meio, eu vou ter 1 sobre 2, que é meio ou metade, certo? E entre o 0 e o meio, ou 1 sobre 2, eu tenho 1 quarto. E entre o meio e o 1, eu tenho o 3 quartos. Nós vamos ver mais um pouco de frações na próxima apostila que iremos trabalhar, não é mesmo? Então, até lá. Beijos, tchau!